começando mais um Kefas Entrevista. A você que está nos acompanhando, o nosso muito obrigada. Obrigada por abrir as portas do seu lar para nos receber. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, nós estamos no Instagram, Facebook, YouTube. Siga, comente, interajam conosco e compartilhe o nosso conteúdo. Dessa forma, você ajuda a TV Kefas a chegar cada vez mais longe. E você também pode fazer isso se tornando um colaborador do Instituto de Missionários Leigos. Assim você ajuda a nossa TV Kefas e as outras diversas obras de evangelização. A Campanha da Fraternidade é uma ação organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. É realizada todos os anos entre o Carnaval e a Páscoa, despertando a solidariedade dos fiéis e da sociedade para os problemas sociais e a busca de soluções. Em 2023, o tema é Fraternidade e Fome. O lema: dai-lhes vós mesmos de comer, uma forma da Igreja Católica mobilizar comunidades e o poder público no combate à fome. E para falarmos desse tema, estamos recebendo no Kefas Entrevista de hoje o Carlos Henrique, membro do movimento Boa Nova de Governador Valadares. Carlos, muito obrigada pela presença. Obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Eu que agradeço. É sempre importante a gente partilhar um pouco da caminhada dos círculos bíblicos, né, que estão espalhados em toda a diocese. Exatamente. E para começarmos, Carlos, não é a primeira vez que a campanha ela vem trazendo esse tema, o tema da fome. Aliás, é a terceira vez. O que você me diz sobre isso? O tema da fome é um tema sempre presente, né, na história da humanidade, principalmente aqui na nossa realidade de Brasil. E é um tema emergente que toca principalmente o modelo de sociedade que nós temos. Então a igreja, quando ela discute na campanha da fraternidade temas como a fome, ela também se propõe a impactar, né, do seu jeito de ser igreja, esse modelo de sociedade, se está seguindo aquilo que nós, como discípulos de Jesus, nos propomos a seguir. Acreditamos. E qual é o principal objetivo da campanha da fraternidade? O principal objetivo da campanha é esse que a gente já comentou, que a comunidade das comunidades, a comunidade de base, se relacione com os problemas da sociedade. E o que é a sociedade, né? É o bairro, é a rua, é a escola, são todos aqueles que convivem nesse espaço urbano e rural. Então, todos os problemas que impactam os nossos irmãos e irmãs e a nós mesmos, a igreja se propõe a discutir, não somente discutir, mas também propor soluções. Então, a campanha da fraternidade é, como fraternos, discutir os nossos problemas, né? E encontrar soluções para esses problemas. É enxergar a comunidade como um todo, para além da igreja, assim vamos dizer, verificar fronteiras e encontrar formas de passar por essas fronteiras. A fome, ela é real, inclusive o Brasil ele voltou para o mapa da fome. O que você vê, como a campanha da fraternidade vê esse cenário? O texto base da campanha, ela traz vários dados, né? Porque a fome, ela é um tema muito amplo. E ela vai se tornando real quando a gente vê dados sobre a situação das nossas famílias, né? E quando se fala fome, a gente tem que também falar sobre poder de consumo, sobre poder de compra, sobre moradia. A gente tem que falar sobre várias situações que o texto base vai nos apresentando, né? E quando se fala de fome, a gente também tem que falar sobre segurança alimentar. Não é só ter o prato cheio, a gente tem que falar sobre as várias necessidades básicas de consumo do nosso corpo. Não é só lá ter um arroz e o feijão no prato, mas ter todos os tipos de alimentos que vão dar sustentação para o nosso corpo, porque a gente precisa estar com um corpo saudável para poder trabalhar, ter o nosso dia a dia, ter as nossas relações, manter realmente o nosso carro funcionando. Então, a gente tem dados sobre
sobre segurança alimentar, sobre a situação de emprego, de desemprego no Brasil, a situação de produção de alimentos por pequeno agricultor, como que está o financiamento na produção de alimentos. Então, falar de fome significa falar de todos esses problemas que impactam o nosso dia a dia. Então, a igreja propõe essas várias discussões porque, mais do que um tema muito abrangente, ele é um problema real que impacta vários setores da nossa realidade. Muitas das nossas crianças, por exemplo, só têm condições de se alimentar na escola, por exemplo. E como é que está a alimentação escolar? Né? Muitos dos nossos trabalhadores que trabalham aí em jornadas extensas de trabalho têm horários pequenos para poder ter direito a se alimentar, a tomar uma água, a descansar. Então, isso também é falar sobre os problemas da fome. E no texto base, os próprios pronunciamentos do Papa e da própria CNBB, ela aponta caminhos para a gente discutir as várias realidades de fome no Brasil, que não está estabelecido somente no alimento, mas quais são as fomes que impactam a vida do brasileiro hoje. Então, a campanha ela traz várias realidades para a gente poder pensar se ela acontece na minha rua, na minha família, no meu vizinho que está passando necessidade. Então, tornar a fraternidade palpável, real, né, para mais além do que o imaginário que a gente pensa. Muita gente tem muitas ideias, opiniões sobre a fome, mas a gente precisa ter elementos reais para discuti-la. Então, a campanha da fraternidade ela dá essa oportunidade para a gente discutir nas nossas reuniões pastorais esse tema. É muito amplo quando se fala sobre a fome, quando o tema é a fome, né, Carlos? Bom, nós iremos para um breve intervalo, mas não saiam daí, que na volta ainda tem muito bate-papo. Quem tem fome, tem pressa. A fome não espera. A fome não tem hora, lugar ou idade. A Diocese de Valadares convida você para participar da campanha da solidariedade. Ajude-nos a saciar a fome de centenas de famílias da nossa comunidade. Doações de cestas básicas em todas as secretarias paroquiais. Colabore por uma causa de amor. Uma realização da Diocese de Valadares. Amados irmãos, amadas irmãs, quero convidá-los para acompanhar aqui na TV Kefas o programa Fé Católica. Iremos refletir temas atuais da nossa igreja e documentos importantes emitidos pelo Papa Francisco e também pelo magistério da igreja. Vocês acompanham o Fé Católica de segunda a sexta-feira em 2 horários, às 8h50 da manhã e ao 12h05. TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Padre Luiz Carlos e eu tenho um convite muito especial para você aqui na TV Kefas. Todos os dias nós estamos conduzindo a novena do Bom Pastor. Vai ao ar às 18h30. Esta mesma novena também vai ao ar às 8h da manhã pela Rádio Mundo Melhor. Participe conosco com fidelidade todos os dias a novena do Bom Pastor. Eu aguardo por você. Fique bem, fique na paz. Estamos de volta com o nosso Kefas Entrevista. E hoje nós estamos recebendo Carlos Henrique, membro do movimento Boa Nova de Governador Valadares. Carlos, como que a igreja está trabalhando na sociedade e dentro da própria igreja esse tema? Então, quando a gente fala de igreja no Brasil, a gente tem várias experiências de atuação sobre a campanha da fraternidade, né? Cada diocese, cada paróquia, ela produz uma dinâmica de atividades que vai acontecendo dependendo da própria realidade. Uma coisa é discutir a campanha da fraternidade lá no Amazonas ou lá no Mato Grosso. Então, cada comunidade, cada diocese, cada comunidade cristã vai discutir e propor
elementos que vão produzir atividades, né? E é interessante que várias dioceses produzem espaços de formação da campanha da fraternidade. Desde o ano passado tem esses espaços de formação que a gente vai ter oportunidade, né, assessorados por biblistas ou pessoas que são especialistas na área, para a gente poder discutir com um vasto texto e com várias discussões sobre o tema. Aqui na Diocese nós tivemos assessoria do irmão Mariano, né, do Mobon. Tivemos várias atividades de formação que acabou atendendo todas as paróquias. Nós tivemos 2 dias e a partir daí a gente conseguiu escutar e alinhar as atividades que acontecem nas dioceses. Levando em conta que o tema da fome já é um tema trabalhado em todas as pastorais, né? Desde os vicentinos, a pastoral da criança, que atendem crianças, adolescentes, as famílias, as mulheres, fazem a pesagem, né? A festa da vida que a pastoral da criança faz, a pastoral de rua que atende a população de rua. Então, todos vão fazendo atividades que vão ganhando mais força na própria campanha da fraternidade, levando em conta que a fome, como a gente falou, é muito ampla. Então, não é só ter o que comer, mas impacta vários pontos da vida em sociedade. Aqui na Diocese, nós tivemos essa semana toda, né, a Semana de Estudos Bíblicos, que inclusive termina hoje nas comunidades, né? A gente está aí celebrando a campanha na agenda da Diocese, e aí todos esses que fizeram a formação estão aí fazendo a animação da campanha da fraternidade. E aí a campanha propõe em cada comunidade que ela termine a semana com uma ação concreta. Então, fique atento aí na sua comunidade, porque hoje vamos ter decisões do próprio círculo bíblico que vai discutir junto de todos que estiverem presentes ações concretas, como mapear famílias que estão passando necessidades. Talvez, se o tema for desemprego, correr atrás com vereadores, com os prefeitos, para conseguir realmente resolver o problema do desemprego. Se o problema é a limpeza pública, o saneamento básico, se o problema é a alimentação escolar, se o problema a fome que impacta as crianças, tem o CRAS, tem o Conselho Tutelar. Então, assim, cada comunidade ela vai ter uma ação concreta que fala diretamente a realidade daquela comunidade, daquela paróquia ou de várias paróquias que podem resolver juntas aquele problema. No Brasil, nós temos uma discussão muito grande que foi impactada diretamente pelo Papa Francisco, que é a proposta de uma outra economia, a economia de Francisco e Clara, né, que vão falar das várias formas de economia que vão questionar essa economia que produz a fome. Então, nós temos na economia de Francisco a presença de pequenos agricultores, de pessoas que trabalham com artesanato, de pessoas que fazem vários tipos de produção para combater principalmente males que provocam a fome. Então, nós temos aqui em Valadares um grupo que discute essa economia de Francisco e Clara, que vai chamar pessoas que trabalham com materiais recicláveis, que a gente chama dos catadores, né, de materiais recicláveis, para discutir esse modelo de sociedade que produz mais desigualdade e a desigualdade que produz fome. Então, as várias ações, eu não vou dizer quais são, porque cada comunidade ela tem a liberdade e a autonomia de produzir a sua ação concreta. Sim, e justamente por ser um tema que toca em diversos setores, quando a igreja ela propõe esse questionamento sobre a fome, ela traz em evidência, a igreja incomoda? Dos nossos chamados como seguidores e discípulos de Jesus é anunciar e denunciar. Quem é discípulo de Jesus, eu acho que já está acostumado, né? De, ao mesmo tempo, viver uma vida de anúncio da Boa Nova, mas ao anunciar a Boa Nova, a gente acaba provocando os poderes, né? Os poderosos, como dizia nosso Cristo. Então, incomoda, e muito, né? Quando a gente vai questionar, a fome ela não nasceu, ela não é natural, né? Como a gente estava conversando, o Brasil é um dos grandes produtores de alimentos, né? Então, quando a gente pergunta por que existe a fome,
Eu lembro de uma frase de Dom Helder Câmara que falava, né? Quando dou de comer, me chamo de santo. Mas quando eu pergunto por que existe a fome, me chamo de comunista. Então, a gente tem que perguntar, indiferente do que falam, nós somos seguidores de Jesus. Então, quando a gente vai apontar os problemas, claro que aqueles que vão se sentir questionados vão ficar incomodados, mas é para isso que a gente é chamado, não somente para incomodar, mas a gente é chamado para representar esse Jesus manso e humilde de coração, mas que está presente na nossa vida real e quer que nós tenhamos vida em abundância. Então, para isso, a gente vai acabar, infelizmente, incomodando os empresários, prefeitos, vereadores ou pessoas que não seguem a loja de Jesus, que é a vida em abundância. É um incômodo como todo, né? Para nós mesmos refletirmos, analisarmos ao nosso redor, verificar como nós, quanto pessoas, também estamos tratando o nosso vizinho, aquela pessoa que passa ao nosso lado. Carlos, nós vamos novamente para um breve intervalo. Não saiam daí que o Quer Fazer Entrevista volta já. A campanha do Bom Pastor é a ação permanente do Instituto de Missionários Leigos para manter a TV Kefas e as suas outras obras de evangelização. Faça parte dessa campanha, é simples e fácil. Basta você se tornar nosso colaborador. É com a sua ajuda que podemos cumprir a nossa missão. Precisamos de 500 colaboradores que contribuam mensalmente com pelo menos R$200, 1.000 colaboradores que possam doar pelo menos R$100, 2.000 colaboradores que nos ajudem com pelo menos R$50 e 5.000 colaboradores que façam uma doação de pelo menos R$30. Por favor, contribua conosco e reze por nós. Que o Bom Pastor abençoe você e a sua família. Olá, eu sou o Marcos Túlios e vou estar com você toda semana aqui na TV Kefas, trazendo temas ligados à primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. E também vamos aprofundar as reflexões sobre o processo do Sínodo sobre Sinodalidade, que acontece até 2023. Igreja Sinodal, toda semana aqui na TV Kefas. Eu te espero. Doar sangue é um ato de solidariedade. Cada doação pode salvar até 4 pessoas. É preciso criar o hábito de doar. Para fazer a doação é necessário levar documento de identidade com foto, estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, não estar em jejum, não comer alimentos gordurosos, não fumar antes da doação e não tomar bebida alcoólica. Doar sangue é salvar vidas. De volta com o nosso Quer Fazer Entrevista. Hoje recebendo o Carlos, membro do movimento da Boa Nova de Governador Valadares, falando sobre a campanha da fraternidade. Carlos, quais as ações básicas no nosso dia a dia que nós podemos fazer para amenizar a fome ao nosso redor? Nós temos um grande problema, inclusive eu sou estudante da Universidade Federal, então lá a gente discute um pouco do alimento que a gente deixa no prato, né? Quantos de nós, nas nossas famílias, esbanjamos, né? Ou jogamos comida no lixo, né? Isso é um problema, porque se a gente não tem aquela educação nutricional e alimentar, e essa consciência de que tem gente passando fome, né? A gente tem que fazer uma autocobrança, né? Onde aquele meu hábito alimentar impacta aquelas pessoas que estão passando fome. Então, pequenas ações como essa, né? Eu estou jogando comida fora, esbanjando comida.
Então isso é importante começar individualmente. Dentro da nossa própria família, nas compras, na consciência comunitária, né? Na minha própria comunidade, né? Não só aqueles que são atendidos pelos vicentinos, mas tem pessoas na comunidade passando necessidade, com problemas de alimento, ainda mais que agora o poder de consumo cresceu, né? Nós temos aí o problema da inflação que aumentou o valor dos alimentos, então a gente tem que se perguntar, né? O nosso irmão, né? A campanha da fraternidade, da comunidade com seus problemas, então a comunidade é para isso, para que a gente possa reconhecer que o outro existe e que ele tem problemas. A outra coisa, as outras ações, é a participação comunitária e popular, né? Correr atrás para aquilo que está acontecendo no meu bairro, na minha cidade, se perguntar sobre alimentação escolar, se o dinheiro da alimentação, lá da merenda que a gente chama, está chegando na escola, porque a escola tem como passar essa informação. Se o pequeno agricultor, né, que não tem tanto investimento, consegue, com investimento público, chegar e vender na feirinha, né, ou aquele alimento que está lá no supermercado, mas o pequeno agricultor está vendendo, qual que eu estou aí priorizando, né? Aquele pequeno agricultor que é da minha cidade ou aquele objeto que é produzido em outro estado, né? Eu posso comprar aqui as verduras, posso comprar no Ceasa ou na feirinha que acontece nos bairros. A gente tem que priorizar o produtor aqui da minha cidade. As outras atividades as campanhas do quilo, dos vicentinos, que fazem todo mês a campanha do quilo, ajudar os vicentinos, né, a fazer essa campanha maravilhosa que eles fazem. A pastoral de rua, que atende as pessoas em situação de rua, campanhas para ajudar, não somente para ajudar, mas está presente na vida da pastoral de rua. Tantas ações que as pastorais fazem e o que eu estou oferecendo enquanto membro da comunidade de Cristo para enfrentar esses problemas que não vão se resolver de um dia para o outro, mas quanto mais fraternos, quanto mais envolvidos pela comunidade de fé, esses problemas vão se achatando, vão diminuindo. Então, mais ações concretas elas vão ocorrer quando a gente se comprometer. E é isso que a campanha da fraternidade quer. À luz de Cristo, o nosso compromisso. O fraterno, pensar no próximo, olhar para o nosso próximo. Carlos, se você pudesse hoje deixar uma breve reflexão para quem está em casa, o que você diria? A campanha da fraternidade, ela traz como lema, dai-lhes vós mesmos de comer. E a gente pergunta, comer o quê? Tem uma musiquinha que fala que nós temos, você tem fome de quê? Fome de comida, de festa, de trabalho, de moradia, de alegria, de tantas fomes, né? Fome de Deus, né? As pessoas têm fome de oração. Então a campanha ela traz esse convite maravilhoso de formar comunidade. E não existe comunidade se ela estiver passando por problemas como a fome. Então o convite da campanha, ela quer aprofundar esse convite que o Papa nos traz continuamente, que é olhar para o outro como se eu estivesse olhando para o próprio Jesus. E o Quer Fazer Entrevista está chegando ao final. Continue acompanhando a nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.